Está na hora do Cabuloso aqui na Top 1 do Brasil e quem chega com informações é Pedro Abílio. Boa tarde, Pedro. Fala aí, Romano. Boa tarde pra você, pro Simões, pra Nath, pra todo mundo no Rádio Esportes. Cruzeiro finalizando mais um dia de treinamento em preparação pro retorno do Campeonato Brasileiro. Mas, ô Romano, a gente trouxe em manchete sobre o Gabriel Martinez. Atacante, um ponta. Aliás, ele faz quase tudo no campo de ataque, né? Um jogador que pode atuar pelo lado, pode jogar como um segundo atacante, tem estatura também, se precisar de um centroavante. No itatiaia.com.br, Cruzeiro inicia a busca por ponta, atacante espanhol entra no radar. Só que aí, o nosso Guilherme Pio foi apurar com fontes lá em Portugal. E a informação é de que a negociação acabou esfriando neste decorrer de semana, viu, Romano? O atacante do Braga, ele tem hoje uma avaliação, de acordo com o time português, de que pode ser melhor valorizado. O Cruzeiro teria ofertado 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais, enquanto o time português não quer vender por menos de 10, 61 milhões de reais. Não está distante, mas o Cruzeiro não pretende entrar em leilão e é aquele perfil, né? Gastar um pouco menos com um jogador mais jovem que seja polivalente e possa render uma venda futura, Romano. Ele joga dos dois lados do ataque, mas não tá distante pra você, né, filho meu? Tá com essa grana toda, né? Porque tá são 2 milhões de euros a mais. Será que vale essa grana toda, Nath? Ô Romano, eu te confesso que não sabia muito sobre o futebol do Gabi Martinez, né? Aí hoje a gente foi pesquisar, é de fato muito valorizado lá em Portugal, né? É tratado de fato como um atleta que pode render muito dinheiro ao Braga. Você destacou o fato de ele atuar pelos dois lados, tem estatura para jogar também como um centroavante, é tido lá como um atacante também de muita intensidade, aquele cara que briga muito lá na frente, que ajuda também na marcação de primeira linha, né? Naquela marcação pressão na saída do adversário, ou seja, são características aí do jogo do técnico Leonardo Jardim, por isso, né, chamou a atenção, saltou aos olhos do treinador celeste. É um cara que eu acho que chegaria para brigar por posição. O Cruzeiro tem buscado esse cara que pode jogar pelo lado do campo, mas sem abrir mão também dessa intensidade desse jogo sem a bola. Eu acho que o que pode fazer o Cruzeiro, quem sabe, querer desprender um pouco mais de dinheiro é a idade, né? Ter agora o retorno técnico e daqui a pouco o retorno financeiro também, porque se é tratado lá em Portugal como um cara que pode de fato encher os cofres do Braga, aqui no futebol brasileiro, ele pode não só desenvolver, como está numa vitrine ainda maior, né? A gente sabe que o pessoal sai aqui do Brasil, os atletas saem aqui do Brasil até mais valorizados do que saem lá do futebol português. Então, o Cruzeiro poderia fazer esse jogo, né? Paga um pouco a mais para depois receber um pouco também a mais lá na frente. Mas enfim, acho que o Cruzeiro vai analisando o mercado com cuidado, a janela abre a partir de amanhã, então ainda tem um tempinho, né, Romano? E é tipo de queda de braço, né, Simões? Porque esse valor de 10 milhões de euros eu achei alto, viu? O Romano, mas assim, é um jogador jovem que já está, aliás, é europeu, nasceu na Espanha, mas já está inserido num mercado que exporta muito para os grandes centros do futebol europeu, né? É comum a gente ver jogadores que se revelam nos clubes de Portugal indo para os grandes centros europeus, né? E com certeza é essa aposta do Braga, que já segue há alguns anos o caminho aí que é traçado por Benfica, Porto, até mesmo pelo Sporting, né? Sim. De ter esse olhar, de pegar essas joias e aí eles crescerem nesses clubes e serem revendidos aos grandes centros. É uma negociação assim interessante, porque a gente percebe que está dentro inclusive do perfil do que o Léo Jardim coloca, de que ele pretende aumentar o poder de competição do seu time, né? E aí é um atacante de 1,85 m, tá? Que faz lado de campo, tem a possibilidade de aumentar a estatura do time do Cruzeiro, que é uma das maiores preocupações que eu tenho, se não for a maior. Eu acho o time do Cruzeiro com uma média de altura muito baixa para poder brigar pelos objetivos grandes que ele tem na temporada e que ele brigará com certeza. Mas eu acho que é uma questão que o Cruzeiro precisa resolver e de repente com a contratação do Gabriel isso seria um passo, né? Porque é um jogador que com certeza, com essa altura, formado no futebol europeu,
tem uma boa participação na bola aérea ofensiva e defensiva. É isso. E deve ter fundamento também, porque elas trabalham bastante esse tipo de fundamento. É isso, mas negociação que esfriou, portanto, nas últimas horas, vamos observar, né? Como o Cruzeiro vai reagir também ao mercado, afinal de contas, não quer entrar em leilões e esse jogador ainda teria uma concorrência de outras equipes. Fala Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. Treino do Cruzeiro aconteceu hoje pela manhã, até sexta-feira. Os jogadores do Cruzeiro vão trabalhar apenas no período da manhã e no sábado encerram à tarde a preparação para enfrentar o Grêmio na sequência do Campeonato Brasileiro. A novidade da reapresentação foi mesmo o Wanderson, esteve em campo normalmente. Aparentemente foi só um incômodo muscular que o tirou do jogo contra o Banfield no fim de semana, então o Cruzeiro em tese só não vai ter mesmo o Eduardo, daqueles que vinham jogando, né? Eduardo está cumprindo suspensão e não vai jogar a partida do fim de semana depois daquele carrinho, né? O jogo contra o Vitória lá em Salvador. Sobre o adversário, Romano, o Grêmio ganhou a Recopa ontem, que a gente estava falando, né? 2-0. Recopa de 2024. Com gols do Alisson Edward, o uruguaio, e também do Amuzu, que inclusive deu assistência para o primeiro gol. O Bright White realmente não participou. O Kahneman, com sintomas gripais, ficou fora desse jogo. E ainda tem a situação do Marlon, né? Como pertence ao Cruzeiro, o Grêmio teria que desembolsar R$1 milhão para pagar uma multa para o Marlon jogar e já avisou que não vai fazer. O Mano Menezes ontem, na entrevista coletiva, deu indícios de que vai manter o Lucas Esteves, que foi o escalado para esse jogo da Recopa na Arena do Grêmio. E ontem... só para explicar, Pedro, vai lá. A Recopa é o Grêmio campeão do ano passado. Isso. Contra o São José, que foi campeão do ano passado da Copa da Federação Gaúcha. Então é essa a Recopa. Pelo menos lá é o campeão da Copa contra o campeão do aqui estadual. É o do Inconfidência com o interior. Pega, Inconfidência com o interior, quer dizer, né? A Recopa tinha que ser o campeão mineiro contra... Ainda que fosse ano que vem? Ainda que fosse ano que vem. Vai encaixar no calendário dos grandes, tá sendo assim. E sobre ainda a equipe do Grêmio, o Mano Menezes falou que gosta, viu, desse tipo de jogo em que o time dele não é favorito, citando o Cruzeiro ontem na coletiva depois desse 2-0 contra o Grêmio, aliás, contra o São José. Grêmio em atividade para jogar contra o Cruzeiro no próximo fim de semana. Quem comeu a bola ontem, eu vi o jogo, foi o Alisson, né? Atacante, né? Foi. Garoto, né? Garoto da... realmente o menino... Tem que tomar muito cuidado com ele. O Grêmio é prodígio, né? Nesse tipo de jogador. Impressionante. Então, quer dizer, o Grêmio tem um ataque de muita... Porque jogou, além dele, jogaram o Arezo e o Amuzu, né? Isso. Então é um ataque de velocidade. O Pavão entrou no segundo tempo. Isso, é um ataque de velocidade que você precisa ficar bem atento. A defesa eu não achei, assim, o mesmo nível, assim. A dupla de zaga foi até o Gêmeos e o Wagner Leonardo, né? Mas eu não, o ataque do Grêmio é um ataque que, como o Cruzeiro vai ter que propor o jogo, né? Precisa ter muita atenção, porque pelo menos esse ataque que jogou ontem é um ataque muito veloz e esse garoto Alisson é realmente um menino de muito futuro. Deixa eu destacar um ponto importante sobre Cruzeiro e Grêmio do fim de semana, Romano. Diga. Muitas pessoas ainda estão com dificuldade para fazer o cadastramento facial lá no suacara.cruzeiro.br. Repetindo, suacara.cruzeiro.br. Cadastramento facial obrigatório para acessar o Mineirão com as catracas já atualizadas. O Cruzeiro, ele disponibilizou um número de WhatsApp para os sócios entrarem em contato, esclarecerem as dúvidas que eles têm. Por exemplo, a minha categoria de sócio, ela permite que eu compre um ingresso a mais. Como é que eu vou repassar esse ingresso? Como que a pessoa vai fazer o cadastro da biometria facial? Então, anota aí o telefone. É o 31 4000 2161. 31 4000 2161. Esse número você vai salvar, acessar o WhatsApp e tirar a sua dúvida. Lembrando que também desde segunda-feira está aberto na loja 5, na Esplanada Norte lá, até sexta, um ponto presencial no Mineirão com
os detalhes também a respeito do cadastramento facial. O Cruzeiro está com aquela meta, né, de chegar logo aos 50 mil cadastros faciais. Tem até uma contagem lá no site, no suacara.cruzeiro.com.br. Torcedor e torcedora que estão com dúvidas, repetindo mais uma vez para a turma lembrar, é o 31.4000-2161. Ô Romano, Cruzeiro tá classificado para as quartas no Sub-20, viu? Ah, é? Jogou numa friaca danada ontem lá em Nova Lima e resolveu logo a sua vida. Com 27 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 pro Cruzeiro no Alçapão do Bonfim. 2 gols do Ryan, aliás, o primeiro gol saiu aos 49 segundos, um golaço de cobertura. E o segundo, um golaço também, porque o domínio de bola dele foi impressionante. Foi parecido, né? Lançamento longo, ele recebeu na direita da área e fez. Cruzeiro venceu por 3-0. O Lucas Silva, volante do Cruzeiro, e o Vidalba, zagueiro, estiveram lá no Castor Cifuentes, acompanharam a festa da garotada. Cruzeiro classificado para as quartas, é o terceiro colocado no Brasileirão Sub-20, 3-0 no Fluminense.